Daremos sequência nessa manhã à exposição nesse precioso livro, Atos capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Princípios de perseverança nas perseguições, é o título da nossa mensagem de hoje. Atos capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, obrigado pela tua santa palavra, lida nessa manhã, pela liberdade que temos na nossa nação de abrir, ler publicamente, explicar, expor as Escrituras. E nós pedimos que o Senhor, teu Espírito Santo, nos visite, ilumine o nosso entendimento e nos ajude a aplicar as nossas vidas com temor e grande temor, para que nossa vida seja transformada, desafiada pela tua santa palavra, espada viva, capaz de discernir os nossos pensamentos, de converter o nosso coração, mudar as nossas atitudes. Fica com teu povo, fala com cada um de nós nessa manhã. Oramos assim, confiados em ti, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, meus irmãos, o texto de hoje começa com uma locução de tempo e diz: por aquele tempo. Que tempo é esse? Precisamos nos lembrar a que tempo está se referindo. No capítulo 11, no versículo 19, nós lemos que os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte, em que a perseguição havia aumentado na igreja. Nós lemos, então, que os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão. Isso está relatado ali no capítulo 7. Estevão foi aquele diácono escolhido e ordenado no capítulo número 6, quando houve um problema de murmuração, porque a distribuição dos alimentos não estava sendo feita de uma forma eficaz. E ali então o Espírito Santo dirige a igreja, levanta homens diáconos que são consagrados para cuidarem dessas demandas, para que os apóstolos, a liderança da igreja, pudesse se dedicar à pregação da palavra e às orações. E um desses diáconos, todos eram homens cheios do Espírito Santo e de fé, de autoridade da parte do Senhor, mas um desses diáconos era Estevão. E o texto da sequência de referências ao Antigo Testamento, ali no capítulo 7, Estevão pregando a palavra de Deus. Era um homem cheio de ousadia, e como resultado da sua ousadia, da sua coragem, intrepidez e autoridade, o que aconteceu com ele é que ele foi preso, e não foi apenas preso, mas foi levado para fora da cidade, e ali ele foi apedrejado, sendo então o primeiro mártir cristão, o primeiro que morreu por conta da fé no Senhor Jesus. Mas esse movimento da perseguição, ele não era novo, ele acontece desde o capítulo 4, quando Pedro e João, que tinham ido ao templo, no capítulo 3, eles foram ali e viram um coxo de nascença, oraram por ele, e aquele homem foi curado. E então eles pregaram a palavra de Deus, e uma grande multidão ouviu, foi convertida ali, mas a primeira manifestação de uma perseguição acontece quando Pedro e João são colocados num cárcere. E ali naquela prisão eles passam a noite, no dia seguinte eles são ameaçados para que não falem mais da palavra de Deus. Eles dizem: nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. No capítulo 5, a perseguição vai aumentando, quando os apóstolos avançam no seu ministério de proclamação da palavra, e não só agora Pedro e João, mas todos os apóstolos, eles são presos. E eles passam não num cárcere ali, mas na prisão pública com criminosos, e aí de terem sido considerados dignos de sofrer pelo Senhor. E então vimos no capítulo 4, no capítulo 5,
eles sendo presos e açoitados. No capítulo 7, um diácono é preso por causa da palavra e é morto. E aqui então nós conectamos com esse texto quando nós lemos essa primeira locução de tempo. Por aquele tempo, o rei Herodes. Esse era o tempo. O tempo da igreja. Mostra essa igreja modelo. Não é uma igreja perfeita, reparem isso. Quando falamos sobre modelo, é uma igreja na qual nós olhamos o que o Espírito Santo foi fazendo e vendo que ainda que tivessem imperfeições, esse é o tipo de igreja que Deus estava promovendo o nascimento e crescimento. Uma igreja que nasce debaixo de perseguição, mas também de autoridade e de ousadia. Então no capítulo 12 nós lemos, por aquele tempo o rei daqueles mestres da lei, depois dos mestres do Sinédrio, as autoridades religiosas maiores, mas agora uma autoridade de ordem política. O rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. A perseguição seguia ali. Nós tivemos uma lufada de ar fresco quando no capítulo 10 nós vimos a conversão de Cornélio, a sua família chegando ao conhecimento da palavra de Deus. E aquela controvérsia, será que a palavra tem que ser pregada aos gentios? E Pedro defende a posição dele e diz, não, é o Espírito Santo que nos conduziu até lá e foi derramado. E assim de fato aconteceu. E aquela controvérsia foi resolvida e volta-se então os olhos da narrativa para essa situação da perseguição. A perseguição faz parte da igreja. Não, e hoje não é o dia da igreja perseguida, mas sim esse é o dia que o Senhor decidiu nos lembrar que a igreja tem caminhado e tem vivido um contexto de perseguição. Nós no Brasil não experimentamos de modo geral isso. E nós estamos talvez tão longe dessa situação, mas não se enganem, meus irmãos, nós somos a mesma igreja. A igreja perseguida somos nós também. Somos nós também. E essa é a marca desse começo da igreja. Por aquele tempo o rei Herodes mandou então prender alguns da igreja para os maltratar. O objetivo de Herodes, como aquela figura que estava entre as lideranças religiosas e as lideranças civis e políticas, ele era aquele que servia ao Império Romano e precisava manter em ordem aquelas províncias e aquelas regiões do Império Romano. E nesse contexto, com o crescimento da igreja, as pessoas sendo convertidas, aquele burburinho ali acontecendo, ele falou, não, a gente não pode deixar esse movimento crescer, porque eles falam que tem um rei dos judeus que chegou e nós precisamos coibir isso. E a estratégia que ele usou foi prender. E claramente nós lemos, ele prendeu com o objetivo de maltratar, de fazer mal, de intimidar, de falar, olha, vocês vão continuar fazendo isso? Avançando como igreja? Vocês vão continuar pregando a palavra aí abertamente? Atenção, quem fizer isso vai ser maltratado. Ele não apenas maltratou, mas versículo 2 diz que ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Ele maltratou, açoitou, prendeu. E ele pegou um dos líderes e falou, vamos pegar esse líder como exemplo. E o nome desse líder é Tiago. Tiago, o apóstolo. Então Tiago é o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. O segundo dos cristãos, o primeiro foi Estevão, mas o segundo foi Tiago. Tiago, diz aqui a palavra de Deus, irmão de João. Tiago, o autor da carta de Tiago, e João, seu irmão, aquele que foi enviado para a ilha de Patmos. Dois irmãos, um foi o primeiro dos apóstolos a morrer, e diz a tradição que João foi o último dos apóstolos, e o único que morreu de causas naturais, mas que foi exilado durante um tempo na ilha de Patmos. Todos os outros 11 foram, segundo a tradição, mortos em situações e de formas diferentes, mas defendendo a sua fé. Seguir a Jesus é perigoso. Pense sobre isso. Diz a palavra de Deus, então, que Herodes, vendo isso, que isso agradava aos judeus, então a ideia dele era, servindo ao Império Romano, como rei Herodes ali, ele serviu ao Império Romano e tinha essa responsabilidade de manter aquela região com uma paz em termos civis. E ele falou, eu vou levantar um líder, eu vou pegar um desses líderes, vou matá-los, e viu, poxa, agradou os judeus. Ah, esse Herodes aí sim, esse cara tem moral, ele se coloca contra a igreja, ele era um líder político. Então ele viu que as pessoas ficaram agradadas. E aí ele se encheu e falou, então vamos fazer o seguinte, prende Pedro também. Ele prende a Pedro
E eram, diz a palavra de Deus, os dias dos pães sem fermento. Aqueles dias que antecediam e era uma preparação e uma festa que envolvia a Páscoa. Esse Herodes não é o mesmo Herodes lá dos tempos de Jesus, senão é o neto dele. Então, nesse tempo em que o povo estava ali, nas suas festividades, se preparando para a Páscoa, Herodes prende Pedro e ele fala, bem, se eu executar Pedro agora, por conta das festividades, talvez essa morte de Pedro fique ofuscada, e a ideia é que ele, possível e provavelmente, manteve ele ali preso durante um determinado tempo, para que em ocasião oportuna, ele também viesse fazer aquele espetáculo e matar Pedro, esse líder ali. Dessa vez, não era o dia de Pedro morrer. Veio acontecer depois, diz a tradição, que possivelmente Pedro tenha sido crucificado de cabeça para baixo, mas isso aí foi mais para frente, depois de Atos, no capítulo 28, os capítulos que não foram escritos, mas nesse dia não. Mas nesse dia Herodes mandou prender Pedro, e porque ele sabia do que já tinha acontecido antes, registrado ali no capítulo 5 de Atos, que Pedro, junto com os outros apóstolos, haviam sido presos. E então, naquela noite, um anjo os visita, abre as portas da cadeia e no dia seguinte eles são vistos na praça novamente e ousadamente pregando a palavra de Deus. Ele fala, não, agora quem está colocando moral é o rei Herodes. E ele coloca Pedro, hoje em dia seria o correspondente a um presídio de segurança máxima. Coloca 16 homens para vigiá-lo. 4 turnos, em cada turno 4 soldados ali. E nós não vamos ler hoje, acho que com a graça de Deus na próxima exposição vamos lidar com esse texto, que eles dormiam ali amarrados, algemados. Ou seja, se à noite Pedro tentasse sair, eles iam despertar e não iam deixar 16 homens para tentar reter o homem de Deus. E essa era a intenção de Herodes, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e versículo 5 diz, e assim Pedro estava guardado na prisão. Ele estava ali reservado. A impressão que a palavra de Deus nos dá é assim, Herodes prendeu, mas Deus está guardando ele ali. E então, diz o versículo 5, mas havia oração incessante, agonizante, forte, intensa, das entranhas da alma da igreja a favor de Pedro. E esse é o contexto desse texto. Uma igreja que vai se formando e uma igreja que vai entendendo que a perseguição faz parte da sua caminhada. Ao longo da história, a igreja tem momentos de alívio. Tem momentos em que as coisas estão mais tranquilas, pacificadas, e é o tempo que a igreja avança, e é o tempo que a igreja ela ganha outros espaços. Mas é no tempo da perseverança, diante da perseguição, que a fé dos crentes é provada. E nós todos passamos tempos de alívio, de tranquilidade e até de perigo nessa hora, porque a nossa fé pode ficar muito, talvez até relaxada, nossa vida de oração menos frutífera, intensa, mas fato é que diante das perseguições, das tribulações, das angústias, nós temos princípios importantes que apontam a palavra de Deus, os quais devemos aplicar em nossas vidas para viver para a glória do Senhor de acordo com a vontade dele. E o primeiro princípio de perseverança diante das perseguições está no versículo 1 e 2. Naquele tempo, então, Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E o primeiro princípio é coisas ruins e injustiças para agradar interesses acontecem com pessoas fiéis a Deus e frutíferas. Não há dúvida de que os apóstolos eram homens cheios do Espírito, fiéis, frutíferos. Mas o fato deles estarem sendo fiéis não os livrou de serem presos e mortos. Então essa é a primeira consciência que precisamos ter. A caminhada cristã, ela não é uma garantia de que você não terá mais problemas, que você não precisará mais lidar com dificuldades. Não significa dizer que a injustiça não vai bater na sua porta e entrar pela sua porta e que coisas difíceis e ruins possam acontecer com você. Entenda isso, meus irmãos, em nome de Jesus. A caminhada do crente não é uma garantia de férias.
Pare de sofrer, não vai ter mais problema. Injustiças acontecem com pessoas fiéis, frutíferas, comprometidas com o Senhor. Gente é desprezada, mesmo sendo fiel a Deus. Gente é esquecida, gente não é elogiada. Não se assustem com isso, meus irmãos. Crente fiel a Deus passa por tribulação, por angústia, por depressão, por tristezas profundas, por injustiças que você não queria lidar e você pensa, Deus, eu estou sendo fiel, estou fazendo as coisas todas certinhas, mas nós vivemos num mundo caído, desmantelado, que não é justo, que você vai fazer todas as coisas certas, que você vai procurar se afastar do pecado e servir a Deus, e mesmo assim você será injustiçado. É o que nos diz a palavra de Deus. Se mentiram a teu respeito, descansa, o Senhor reina soberano sobre todo o universo e também sobre a tua vida. Não se ire, não queira resolver do seu jeito. Há um Deus que governa soberanamente sobre você. Tiago era um homem sério. Ele que escreveu, tem um motivo de grande alegria, o fato de passarem por tribulações. Alegrem-se. Mas ninguém se alegra de forma natural. Isso não faz sentido, não tem lógica naturalmente. Quando a gente é perseguido, quando a gente é esquecido, quando a gente é abandonado, a nossa tendência natural, sublinhe, coloque em caixa alta a palavra natural, nossa tendência natural é nos desanimarmos, nos irarmos, nos enfurecermos, queremos resolver com as nossas próprias forças e bater na mesa e dizer, não pode ficar assim. Se eu não resolver isso, se eu não colocar a boca no trombone, como é que esse mundo vai ser consertado? O mundo não vai ser consertado na sua força, nem no seu braço. Se há algum conserto para esse mundo, alguma esperança de restauração, essa esperança é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e o seu evangelho, a boa nova. Coisas ruins acontecem com pessoas justas, com pessoas frutíferas, com pessoas que procuram levar a Deus de uma forma comprometida e compromissada. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Versículo 3 diz que Herodes viu isso, que isso agradava os judeus, e ele prosseguiu, mandando prender também Pedro. Esse é um mundo em que as articulações do império das trevas, ela vai avançando. Nós acabamos de participar da ceia do Senhor. E a ordem que o Senhor Jesus diz é, façam isso em memória de mim até que Ele venha. E esse até é uma expressãozinha, uma palavra em português de apenas 3 letras, mas tão significativas. Porque diz, enquanto nós estivermos nesses dias, lembrem-se da morte de Jesus, porque ela é a única esperança que a gente tem nesse mundo caído, até que Ele venha e na consumação dos séculos, todas as coisas possam ser restauradas. Um novo céu e a nova terra, ali sim reinará a justiça. Mas enquanto estivermos aqui, avançará o império das trevas. E é da essência da igreja resistir diante das injustiças, diante dos desprezos, diante de tudo aquilo que a gente precisa lidar. E meus irmãos, há uma igreja perseguida. A missão Portas Abertas tem um mapa, e certamente daí você não vai conseguir ler, mas você consegue ver a cor vermelha aqui. E essa cor vermelha, esse cinturão aqui de países perseguidos, compõe 50 países onde a perseguição é tão dura para os nossos irmãos. Gente fiel, gente que não sabe nem do que se trata, uma denominação, mas sabe o que é perseguição. E meus irmãos, a gente não pode pregar sobre isso sem orar por eles. O país número 1 dessa lista é a Coreia do Norte. Eu quero interromper essa mensagem para que a gente possa orar pelos nossos irmãos ali. Eles não podem tomar a ceia como nós tomamos. Eles não podem se reunir, cantar livremente. E tantos outros países, meus irmãos. Essa é a nossa igreja. São os nossos irmãos. E tem gente que Deus tem chamado
Tem gente que Deus tem enviado para esses lugares, tem feito queimar o coração por esses lugares. Vamos orar? Deus amado, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos irmãos que vivem na Coreia do Norte, Pai. Aqueles que o Senhor escolheu e elegeu, homens e mulheres, possivelmente presos nessa hora, mas irmãos nossos que ouviram a palavra, foram alcançados pelo Teu Espírito Santo. Deus amado, dá força a eles, renova a Tua igreja naquele lugar, fortalece o Teu povo ali, e dá-nos, Senhor, como igreja presbiteriana da Barra da Tijuca, a consciência, Pai, de que as tribulações, pequenos desconfortos que a gente vive são muito pequenos, Pai, diante dessa realidade que os nossos irmãos têm vivido em tantos países. Mas hoje nós oramos pela Coreia do Norte, Pai. Senhor, que o Senhor faça acalmar a perseguição, que o Senhor dê força para os Teus filhos ali, aqueles que o Senhor tem chamado e dirigido para aquele lugar, que o Senhor levante gente, em nome de Jesus, com ousadia, com intrepidez, que ame ao Senhor acima de todas as coisas, com um coração cheio de coragem e força, avancem para levar o Teu Evangelho naquele lugar. Nós oramos assim, confiados em Ti, pedindo a Tua visitação a esses irmãos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 4, meus irmãos, a palavra de Deus diz: depois de prender Pedro, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Meus irmãos, o que Herodes queria era garantir que Pedro não fugiria novamente, que as portas não seriam abertas, ou quem sabe, se ele tinha ouvido um relato a respeito do que tinha acontecido, se ele escutou a respeito de um anjo, quem sabe Herodes pensou: eu quero ver que anjo que vai abrir essa porta agora, porque eu peguei os 16 melhores, os mais fortes, e coloquei com as correntes mais fortes para prender esse tal apóstolo Pedro. Mas a palavra de Deus vai dizer para a gente, nós conhecemos a história, e de noite, então, as portas foram abertas, as algemas caíram, e eles saíram. E esse é o segundo ponto da nossa mensagem nessa manhã. Nem todo o poder do mundo pode impedir o que Deus planeja fazer. Meus irmãos, não há força, não há exército, não há ditador, não há intenção nesse mundo capaz de impedir aquilo que Deus tem para fazer. Ele tinha uma agenda para Tiago, e a Tiago ele deu o privilégio de morrer crendo e não negando a sua fé. E Tiago então foi morto, possível e provavelmente decapitado, sua cabeça foi cortada. Mas para Pedro, Deus tinha ainda um ministério para ele. E quando Deus determina que alguma coisa vai acontecer, ainda que 16 soldados, 4 turnos de 4 soldados prendam, algemas fortes e pesadas, nada pode impedir o que Deus planeja fazer. O que Deus determinou a fazer, cumprir o seu eterno decreto e o seu propósito. Nada. Então não se enganem, não deixe que o seu coração, o seu pensamento, as circunstâncias ao seu redor tentem anuviar a sua fé. Lembrem, o nosso Deus é soberano, nosso Deus, Ele decreta, planeja e realiza de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu querer. Lembrem disso, não há cadeias que possam prender aquilo que Deus planeja fazer na vida dos seus, aquilo que Deus planeja fazer na vida da sua família. E essas cadeias, com a graça de Deus, nós cremos que cairão por terra. E às vezes a cadeia do nosso próprio pecado, da nossa teimosia, da nossa cerviz dura, do nosso pescoço que não se rende. Mas o Senhor que insiste e não desiste, continua alcançando e realizando a sua vontade em nome de Jesus. Pedro foi preso no regime que compararíamos hoje com um sistema de segurança máximo.
Mas quando Deus determina, nada pode impedir aquilo que Deus determinou fazer. Talvez não seja no tempo que nós gostaríamos que acontecesse, da forma que a gente gostaria que acontecesse, mas quando Deus fala, vai acontecer. Mantenha teu coração firme nisso. Mantenha teu coração fundamentado nessa verdade. A soberania de Deus. Uma das principais e mais deleitosas doutrinas que nós temos. Um Deus que avança na história. Governos vêm e vão. Poderes se levantam e são derrubados. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Eu louvo a Deus por ver o Senhor promovendo nessa igreja, nessa comunidade, na Igreja Presbiteriana da Barra, a vontade dEle. Vejo mães que oram pelos seus filhos. Vejo gente que continua intercedendo e não desiste. Vejo o Senhor movendo as coisas. E a minha oração, quando começamos a orar aqui junto com o Desperta Débora, e cada um dos pedidos foram colocados, o terceiro pedido falava que Deus levante missionários em nosso meio. Você quer que seu filho esteja firme no Senhor? Que ele se renda aos pés do Senhor? Você está disposta a falar, Senhor, toma, é teu. Nem que meu filho ou minha filha precise morrer servindo ao Senhor no campo missionário. Será que as cadeias do nosso apego, do nosso excesso de cuidado com os nossos filhos, têm tentado impedir aquilo que Deus tem feito? Mas eu creio, o Senhor que move e governa todas as coisas, há de continuar fazendo também no nosso meio. Porque nem todo o poder do mundo é capaz de impedir o que Deus planeja fazer. Terceiro e último lugar, a palavra de Deus, no versículo 5, diz: e assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O terceiro princípio de perseverança diante das perseguições é a nossa lembrança de que a igreja ora mais, quanto mais passa por dificuldades. Vamos ficar vermelhos de vergonha agora? Porque isso é verdade. A gente sabe disso. Quando a gente está passando por problema, quando a gente está passando por dificuldade, quando a gente está angustiado, a gente é levado e conduzido ao lugar mais importante desse mundo, os pés do Senhor. E nós vemos aqui repetidamente a igreja, os irmãos presos, desde lá do capítulo 4, e nós vamos ver depois a igreja orando e orando incessantemente. Essa expressão, esse termo no original é o mesmo termo usado pelos autores dos evangelhos, quando eles falaram de Jesus quando orava no Getsêmani, uma oração que vinha do fundo da sua alma, uma oração que vinha de entranhas que estavam profundamente comprometidas com aquilo que precisava enfrentar. E meus irmãos, ao olharmos para esse texto, a gente vai ver que é o mesmo corpo de Cristo, é Cristo que continua andando, e a oração é Cristo, o nosso intercessor, que continua movendo isso na nossa igreja. Eu oro, Senhor, dá-nos a graça de olharmos para os nossos filhos, para a igreja perseguida, para o sofrimento desse mundo, e sermos despertados em intercessão. Sabe por que as nossas reuniões de oração são tão esvaziadas? O nosso interesse por oração é tão esvaziado, porque a gente tem uma vida muito tranquila e confortável, e sem sensibilidade para as dores e os sofrimentos. Por isso nós precisamos pedir: Deus, tem misericórdia de nós, e desperta a gente para entender quanto sofrimento tem nesse mundo, e quanto da nossa oração incessante Deus quer usar como instrumento para alcançar esses lugares, transformar realidades. Deus soberano quer usar a igreja na sua intercessão, na sua oração incessante. E todas as vezes que nós vemos a igreja recebendo a notícia a respeito do aprisionamento dos apóstolos, nós vamos ver, ato contínuo depois, registrado ali, a igreja orava incessantemente, o lugar tremeu. E a oração que eles faziam não era: Deus, livra a gente das perseguições, mas Deus,
dá-nos ainda mais ousadia para ficarmos firmes diante dessas tribulações que se levantam contra a gente. Senhor, eu oro, desperta a tua igreja para oração, em nome de Jesus, Deus. Ajuda a gente a, de fato, entender que a nossa esperança não está em novos políticos que possam ser eleitos, em sistemas de governo, não. A nossa esperança está no único que pode consertar esse mundo, o Senhor Jesus. A solução para a tua casa não está em conversar. A restauração da nossa mente não está em articularmos pensamentos, mas a solução dessas coisas está na cruz. E nós oramos e pedimos: Deus, dá-nos esse coração que percebe, é sensível às dificuldades desse tempo e busca no Senhor, e não em articulações outras. Busca primeiramente no Senhor, na oração, a solução para as coisas. E de novo eu vou falar isso. Já devo ter falado isso muitas vezes aqui. Pastor, mas a gente vai só orar? Não ouse dizer isso. Não ouse pensar nisso. Porque quando nós, de fato, colocamos nosso coração em orar, em buscar, em nos colocarmos diante do Senhor, o Senhor nos dirige sobre o que fazer e o que não fazer. Porque muitas vezes o que nós fazemos, nossa tendência natural é a gente faz todas as coisas, a gente toma todas as outras providências e a gente diz: agora nada mais me resta a não ser orar. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que a gente ore antes, durante, depois. Essa seja a chamada da nossa igreja, que ama Jesus e a sua palavra. E quando a nossa visão, nós lemos, essa comunidade acolhedora que ama Jesus, nós estamos dizendo que se interessa por passar tempo demorado, tranquilo, incessante, junto aos pés do nosso Salvador, em que a nossa esperança é depositada. Ao olharmos para esse texto, essa pequena introdução antes daquela noite em que nós vamos ver Pedro sendo libertado, nós precisamos nos lembrar: coisas ruins e injustiças acontecem com pessoas fiéis, com pessoas justas. O mais justo que andou nessa terra, o Senhor Jesus, ele sofreu a maior das injustiças. Porque nós temos razão, há motivo para que a gente sofra. A gente é imperfeito, a gente é pecador, a gente tem ações boas, ações ruins, intenções deturpadas pelo pecado, contaminadas pela queda. Mas o Senhor Jesus, o justo, ele sofreu a maior das injustiças, para que a gente possa perseverar diante das injustiças. Ele é aquele também que venceu a morte, e o aguilhão da morte que estava contra ele, o império que se levantou e que o crucificou, e que havia pensado o império das trevas: agora nós vencemos. Nem todo o poder desse mundo e fora desse mundo pode vencer. E se nós vamos vencer, não é por causa do nosso esforço, mas por causa do que ele já fez na cruz por nós. E se nós queremos uma igreja que seja intercessora, com orações incessantes, nós precisamos nos render e dizer: Deus, a gente não sabe fazer isso, mas pela tua graça a gente está entendendo. Então, Jesus, faz isso. Espírito Santo, nosso mediador, nosso intercessor, aquele que ajuda e traz para a gente as palavras quando nós não sabemos o que falar, faz isso nas nossas vidas. Ajuda a gente. Que o nosso coração tenha firme esses importantes princípios diante da perseguição. Nós ainda temos liberdade no nosso país. Ainda temos a possibilidade de nos reunirmos. Mas que diante das perseguições, das lutas, dos sofrimentos e tribulações, a gente não se esqueça. A injustiça que você tem passado não pegou o Senhor de surpresa. Descansa nele. Busca ele. Saiba que o Senhor, ele caminha contigo. Em nome de Jesus.